Uma das coisas mais encorajadoras que você pode fazer como pai e mãe é ensinar, dar aos seus filhos a oportunidade deles aprenderem habilidades valiosas que eles precisarão para ter sucesso na vida. Mas agora eu te pergunto aqui, será que esse tem sido um dos critérios que você leva em consideração na hora de educar os seus filhos? Parou para pensar? Pois é, o critério número 4 está começando. Você já pode estar convencido de que a punição, o castigo, a permissividade não são métodos eficazes para obter os resultados, que nós tantos comentamos aqui, resultados positivos, resultados que são consistentes, duradouros. Mas nós sabemos, no entanto, que é quase impossível, para nós como pais, abandonar os velhos hábitos, a não ser que eles sejam substituídos, por novos, esses novos que vão então tomar o lugar desses velhos hábitos. E é por isso que é tão importante nós termos tempo para o treinamento, tá? Tanto para nós como pais, como para os nossos filhos, tá? Então, é basicamente uma lógica isso. Se eu quero realmente abandonar esses velhos costumes, que nós temos, eu preciso aprender os novos costumes. Isso não vai ser da noite para o dia, tá? Isso realmente leva tempo e é um treinamento que você vai aí fazendo tanto dentro de você mesmo, se controlando, aprendendo, treinando você, como também o treinamento envolvendo as crianças, tá? Então, não se preocupe em pensar assim, puxa, já tentei colocar em prática muita coisa que a gente conversa aqui, mas tá difícil. É difícil mesmo, porque abandonar os velhos hábitos nunca vai ser tão fácil, porque são coisas que já se tornaram hábitos, tá? Mas é possível sim substituir. Então, um pouquinho de cada dia, você fazendo essa mudança, com certeza você vai ter um resultado. E hoje nós estamos aqui então no nosso quarto critério. Se você chegou até aqui, você realmente está preocupado, ponderando se você tem colocado esses critérios na hora de educar os seus filhos. E o quarto critério, ele é um dos mais extensos que eu vou falar aqui com vocês, porque envolve o caráter, Como que eu posso ensinar, então, essas habilidades para o meu filho para que ele desenvolva um bom caráter? Será que isso tem sido um critério? A forma como eu ensino, eu tenho me preocupado realmente que o meu filho desenvolva esse caráter, bom, um caráter altruísta, entre tantas outras qualidades que eu até fiz vocês pontuarem, coisas que vocês queriam, imaginam assim que o seu filho tenha, qualidades e tal. Acho que foi até no último critério, a gente comentou um pouquinho sobre isso. E como eu falei lá no começo, é uma das coisas mais encorajadoras, mais bonitas que nós podemos fazer como pais é ensinar, Dando para eles, então, essa oportunidade deles aprenderem essas habilidades que eles vão precisar, para ter sucesso na vida. Então, é uma oportunidade, assim, única. O problema é que ensinar, esse privilégio que nós carregamos aí de ensinar, exige tempo, exige paciência, E nem sempre nós estamos tão pacientes, nem sempre nós temos todo esse tempo. E então, o que acontece? Como resultado disso, a gente acaba optando pelos meios que achamos mais fácil, E, claro, fazer as coisas pelas crianças, só dessa vez, a gente fala, ou até puni-las pelos seus erros, são caminhos mais fáceis, que vão justamente de encontro com a rigidez e a permissividade, que nós tanto comentamos aqui. Então, quando as crianças elas aprendem que se elas importunam a gente, se elas ficam lá choramingando, elas fazem com que nós cedemos, para elas,
e acaba também conseguindo que nós façamos o trabalho por elas, né? Ou que a punição, o castigo é só, né, um pequeno ali preço que elas pagam pela irresponsabilidade, elas não vão ter uma motivação, elas não têm motivação alguma para assumir as responsabilidades, né, do dia a dia, do cotidiano, da vida delas e de qualquer outro momento, porque elas acabam realmente fazendo essa associação, né? A gente cede, a gente fofa, a gente faz por elas, ou a gente acaba só dando ali um castigo, mas o que de fato eu ensinei para o meu filho aqui nessas duas situações, né? Então, nenhuma delas envolve a motivação que as crianças precisam para se tornarem responsáveis e, consequentemente, desenvolver um bom caráter, né? Com muitas qualidades que elas precisam, né? E irão precisar futuramente muito para poder lidar com esse mundão, né? Então, é o caminho mais fácil? Mas não é o melhor caminho. É um caminho que realmente não vai levar o seu filho até onde você gostaria que ele fosse, né? Não vai ajudar, não vai contribuir para que o seu filho realmente desenvolva esse bom caráter. Então, nós precisamos, tá, ensinar para os nossos filhos a resolverem problemas, tá? A gente precisa ensinar, mostrar para eles isso. E aí sim, eles vão ser capazes, tá, de encontrar as maneiras de aprender por si mesmos outras habilidades, tanto sociais quanto de vida, certo? Para que eles se tornem, então, boas pessoas, né, solucionadoras de problemas, elas precisam aprender a explorar as consequências, tá? E focar nas soluções, tá bom? Porque o que acontece muito? Nós fazemos justamente o oposto disso. Então, vamos abordar então agora essa questão do explorar as consequências para que não fiquem dúvidas em relação a isso, tá? Quando eu falo de explorar as consequências, é uma parte extremamente importante do ensino de habilidades, tá, de vida eficazes, que funcionam. Mas isso não deve ser confundido com a imposição, tá, de consequências, o que é efetivamente uma forma de punir o seu filho, tá? É uma punição ali, fazer com que a criança, né, pague pelos erros dela. As consequências, tanto boas como ruins, tá? Elas acontecem como resultado natural ou lógico do comportamento, tá? Então, isso aí é uma consequência. A partir do momento que eu pego essa consequência, né, e uso ela como algo para que a criança pague pelos erros dela, aí eu já estou fazendo uma imposição de consequência e não explorando a consequência, tá? É isso que eu quero que vocês entendam. A consequência ela precisa ser natural ou lógica. Então, vocês vão aprendendo isso daí. Então, vamos exemplificar mais ainda para que vocês entendam. Impor uma consequência pode significar, por exemplo, você não vai ter acesso ao seu celular até que você faça o seu dever de casa. Até você fazer o dever de casa, tá sem o celular. Então, você tá impondo uma consequência aqui pro seu filho, fazendo ele pagar pela atitude dele incorreta, tá? Quando eu falo em explorar consequências, tá? Ela acontece quando você espera por um momento amistoso, tá? E você vai fazer perguntas que vão ajudar o seu filho a pensar por ele mesmo. Por exemplo, o que você acha que fez você tirar essa nota, que te levou a tirar essa nota? Uma nota baixa, né, no caso. Como você se sente com isso, meu filho? O que você está pensando aí dentro? O que está passando dentro de você com toda essa situação? O que você pensa disso? Quais são agora as suas metas pessoais? O que ideias que você tem para atingir os seus objetivos, certo? Então, vocês viram a diferença? Claro que um tom amigável, tá? Um tom de voz amigável, ele é essencial, tá? Porque se você usa um tom de voz ameaçador,
Isso vai estimular as crianças a darem aquela resposta padrão, que eu tenho certeza que você vai se identificar. Não sei, eu não sei, né? Você vai fazer a pergunta, filho, o que você acha que te levou a tirar essa nota baixa? E eles vão responder, não sei, mãe, não sei, pai. Então, quando você vem já com essa pose de leão para cima do seu filho, né, ameaçando, mesmo que você esteja ali explorando as consequências, se você não estiver com um tom amigável, um tom ali disposto a realmente se simpatizar com seu filho diante daquela situação, eles vão perceber, tá? Eles percebem, gente, isso é uma realidade. Então, você precisa chegar ali com ele disposto a ajudar, a mostrar para ele lidar com aquela situação sozinho, aprender com aquele erro, tá? Isso aqui é uma consequência lógica, né? Provavelmente ele não estudou, ele não fez o que deveria ter feito, né? Não aprendeu e tirou aquela nota baixa. É uma consequência lógica, tá? Então, você vai ajudar o seu filho a explorar isso. É muito interessante porque as crianças, elas sabem distinguir, tá? Sempre, gente, sempre elas vão saber distinguir quando nós estamos realmente interessados, tá? No que elas estão pensando e quando nosso objetivo real é apenas conseguir que elas façam ou digam o que nós queremos, tá? Elas percebem, elas são muito mais propensas a escolher se desculpar ou fazer a coisa certa se nós pedirmos que elas pensem nas soluções, que elas realmente explorem então as consequências e como focar na solução para resolver aquilo, tá? Então, quando nós dizemos para elas o que elas devem fazer, elas acabam se sentindo ofendidas, né? Provavelmente elas vão resistir, né? Àquela situação, ou vão fazer de má vontade. E vamos parar para pensar, né, gente? Quem que não se sentiria assim, né? Mesmo sendo um adulto, né? A pessoa vem e te fala ali, impõe o que você tem que fazer, você já fica meio assim, né? Você já não faz com aquela vontade toda, porque você não foi motivado, tá? Então é mais de novo a gente falando sobre isso, a maneira que você encoraja a outra pessoa. Gente, isso diz tudo, né? Diz tudo do seu próximo passo, do seu próximo comportamento que você vai ter diante daquilo, tá? É só você parar para pensar e se colocar realmente no lugar da criança na situação. A solução de problemas, ela ensina muitas das habilidades que nós, como pais, né, desejamos ver nos nossos filhos, tanto habilidades como características, né, de vida que nós desejamos para os nossos filhos em longo prazo, tá? Então, essa deve ser a nossa primeira linha de ataque na educação, tá? Então, o que acontece? A maioria de nós estamos programados para pensar qual é o problema, qual é a punição, né? Já é assim que a gente pensa, é algo que a gente carrega de muito tempo. Então, é algo programado mesmo, como eu disse assim, automático. Então, você já pensa assim, qual é o problema? Tá, qual é a punição então? Então, é algo realmente bem automático. E a gente precisa realmente começar por aqui para mudar isso. Então, aqueles pais que eles já fizeram essa mudança de paradigma, né, para o foco em soluções, eles perguntam justamente assim, qual é o problema? Ok, qual é a solução? Vocês estão vendo como muda? Muda muito, porque você vai olhar para o problema já pensando agora, depois do problema, numa solução e não na punição. É a solução que vai ajudar os nossos filhos a desenvolverem essas habilidades, tá? Essas características que nós tanto queremos ver neles futuramente, tá bom? Tanto nós como pais quanto nossos filhos, a gente se torna muito eficazes quando nós focamos nessa última formulação, né, do qual é o problema e qual é a solução. Isso envolve um entusiasmo muito interessante, porque você vê realmente uma criança se desenvolvendo e você mesmo ali também aprendendo
a lidar com isso. Então, ambos os lados crescem muito quando a gente realmente vê, né, dessa forma, com essa formulação nova, né, realmente com essa nova visão, um novo paradigma para você realmente colocar aí na sua vida, na sua mente. Então, qual é o problema? Qual é a solução? Não punição, mas solução. Vocês vão ver que é muito legal ver como que realmente as crianças elas conseguem se desenvolver e realmente buscar as soluções, elas ajudam, elas opinam e a gente também fica ali envolvido. É muito bacana isso, gente. Então, começa a sua linha de ataque aí, sua frente, apontando isso, mudando isso, tá? Essa direção aí. Aprender a pensar, tá? Em termos de problema barra solução, tá? Em vez de problema barra culpa barra punição. Gente, isso pode ser tão eficaz e empoderador para ajudar as crianças. Elas exploram as consequências, tá, das suas escolhas com muita facilidade e a gente pode ajudar nesse aspecto quando nós perguntamos com empatia para a criança, por exemplo, né? Vou dar um outro exemplo aqui. O que você acha que causou o que aconteceu, né? E que ideias você tem para resolver esse problema? Né? Então você tem que chegar com a criança com aquele tom amigável, amistoso, realmente querendo, né, entender assim a criança com empatia, se colocando no lugar dela, tipo ansioso por saber a solução que ela vai trazer. E elas sentem esse entusiasmo e com certeza isso ajuda muito elas a explorar essas consequências das escolhas delas, tá? O que é muito interessante. Então, isso ensina para elas muitas habilidades valiosas de vida. Então, eu vou pontuar algumas aqui só para vocês terem uma noção. Solução de problemas, comunicação respeitosa, tomada de decisão, solução de conflito e negociação. Já tem aqui 5 só falando do que eu tô lembrando agora. E também mantém a autoestima delas intacta, tá? Ensina elas a expressarem os seus sentimentos, as suas necessidades. Isso é maravilhoso. Então, realmente, é tudo isso aqui, ó, que eu deixei aqui anotadinho, gente. Vocês vão melhorar tudo isso, a comunicação vai se tornar mais respeitosa. Você vai ter N aí qualidades que você vai estar desenvolvendo, né? N características também que você vai estar desenvolvendo no seu filho, tá bom? Então, pensa melhor aí em como você tem colocado, né? O que você tem feito aí, o foco da hora do problema. É problema barra solução ou é problema barra culpa, barra castigo, tá? É claro que as soluções, tá? Elas nem sempre precisam envolver os nossos filhos, tá? Vou explicar aqui para vocês também esse ponto. Às vezes, a coisa mais respeitosa que nós podemos fazer é parar de tentar forçar os nossos filhos a fazerem alguma coisa e simplesmente decidir o que nós vamos fazer, tá? Por exemplo, em vez de você tentar fazer com que os seus filhos coloquem o cinto, né, na hora fivela, lá o cinto no carro, avisa, né, para eles que você vai se sentar calmamente, vai ler um livro até que estejam todos com seus cintos. E aí, sim, vocês vão sair pro compromisso que vocês têm. Então, você decidiu aqui o que você vai fazer, tá? Em vez de tentar obrigar ali a criança a fazer alguma coisa. Claro que pode levar um tempo, né, até que elas comecem a acreditar em você. Então, por isso que é tão importante você levar adiante o que você diz, tá? Você tem que cumprir. Então, não faça algo que você não vai poder cumprir, porque aí as crianças não vão acreditar. Se você tentar fazer de novo, você já perde a credibilidade, né, com elas. E aí, elas não vão te levar tão a sério. Então, isso aqui é bem interessante, porque vai chegar uma situação que você vai ser muito mais respeitoso com você mesmo fazer isso.
do que você ficar lá tentando forçar e tal, e criando aquela situação chata, constrangedora, e fica um choramingando e tal. Então decide o que você vai fazer e faça, tá? Cumpra com o que você vai fazer. E por fim, tá? Quero tocar aqui num último ponto bem legal sobre esse critério número 4 aqui. Sempre que possível, tá? Envolva as crianças na hora de você achar as soluções. Gente, é sempre o melhor caminho que você pode tomar, envolver as crianças nesse processo, né? Nessa parte do processo, que é encontrar as soluções. Ensine as crianças a valiosa habilidade de elaborar ideias, tá? Para resolver um problema. Você pode fazer isso, é uma oportunidade que você tem para ensinar seus filhos sobre essa habilidade tão importante, né? Elaborar ideias só é eficaz quando a criança ela está, tá? Ativamente envolvida ali no processo. E em seguida, ela vai escolher uma sugestão que vai funcionar melhor para ele, né? Ou para ela. Enfim, então quando eles têm essa oportunidade, as soluções que as crianças apresentam, elas sempre nos surpreendem, gente. Isso que eu posso dizer é verdade. As crianças são muito criativas e as perguntas que nós fazemos, né, curiosas, a gente gosta de chamar assim, acabam ativando mesmo a curiosidade delas e elas param para pensar. Então ela acaba sendo muito criativa, porque ela analisa toda a situação e você vai ensinando ela a lidar com os problemas. Então vai chegar um momento, tá? Quando elas forem maiores, forem adultas, elas vão criar elas já vão estar com isso aí, ó, aqui dentro, já desenvolveu essa habilidade de saber solucionar um problema, solucionar uma questão, sem precisar passar por culpa, passar por constrangimento, desmotivação. E outra, se você apenas faz isso com seu filho, pensa, ele vai chegar lá na fase adulta sem nem saber como lidar diante de um problema. Isso pode até ocasionar um tipo de depressão, né? A gente vê que é uma doença do século e realmente eu acredito, né, que seja porque no passado não era transmitido muito isso para os nossos filhos, né? O castigo ele era muito forte na nossa cultura, não só na nossa, como em várias culturas. Então, as crianças não foram ensinadas a lidar, né, com problemas. Elas simplesmente passaram por eles, mas elas não foram ensinadas a lidar com eles, elas não pararam para pensar em soluções. Então, realmente, se você deseja que o seu filho, né, desenvolva aqui então um bom caráter, né? Será que você tem pensado aí nesse critério como fazer isso? Você precisa mudar algumas coisas. Começa a mudar o seu foco para problema barra solução, tá? Começa a olhar diferente. Usa um tempo aí de treinamento, não vai ser da noite para o dia, como eu falei para vocês, mas é possível e a mudança ela começa a acontecer, tá? Se você deseja que seu filho desenvolva essas habilidades todas que nós já falamos aqui, principalmente essa, né, de resolver os problemas, de saber conversar respeitosamente com as pessoas, isso aqui vai repercutir muito no caráter do seu filho, tá bom? Você precisa, então, realmente olhar para esse critério com muito carinho. Ok, pessoal? Eu espero que vocês tenham curtido. Nossa série continua. Nós temos ainda mais 2 critérios pela frente que são muito importantes até para que esse critério de hoje funcione. Então, a gente precisa olhar com carinho para todos eles, mas no final eu tenho aí a cereja do bolo, tá? Então, não perde, continua acompanhando nossa série. Nós estamos no YouTube, no Facebook e no Instagram. Então, é só você acompanhar ali nas redes sociais. Todas as quintas-feiras à noite nós estamos aí, então, colocando nossa série no ar. Então, fica por dentro, não perde, já dá um curtir, compartilha, porque dá tempo do pessoal aí assistir os vídeos que já estão disponíveis aí, tá bom? Um beijão pra vocês e até o critério número 5.